Olá, ouvinte e espectador do podcast do Instituto de Estudos Estratégicos do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o INEP. O INEP foi fundado em 2018 pela FUP, a Federação Única dos Petroleiros, e hoje conta com um grupo de pesquisadores independentes e, nesse tempo de vida, tem trazido reflexões e contribuições sobre o setor petrolífero e energético com uma visão descolada dos interesses financeiros que muitas vezes pautam as análises que a gente vê nas consultorias e no próprio mercado financeiro. Essa edição do nosso programa é dedicada aos temas mais importantes e quentes do último mês. É um podcast de conjuntura. E nesse período, o Supremo Tribunal liberou a venda de subsidiárias da Petrobras sem a necessidade de autorização do Congresso. Lembrando que a Constituição brasileira proíbe a venda da Petrobras sem aprovação do Legislativo. O que isso significa? Quais os impactos, quais os interesses políticos em jogo. Também no STF, outro julgamento que pode impactar muito a vida de estados e municípios que recebem royalties do petróleo foi marcado para o mês de dezembro. A gente vai falar sobre OPEP, sobre quais as perspectivas do mercado mundial nos próximos meses e, claro, sobre os acalorados debates nas eleições americanas em torno do petróleo e da transição energética. Para falar sobre tudo isso, hoje estamos aqui com a pesquisadora do INEP, Carla Ferreira. A Carla é socióloga, mestre em ciências sociais, e no INEP ela tem se dedicado muito ao tema das finanças públicas, com foco no setor do petróleo. Tudo bom, Carla? Bem-vinda. Oi, Alonso, tudo bem com você? Bom estar aqui. Prazer participar aqui do podcast do INEP com você. Legal. Esse podcast é sempre um papo muito bom e revela muitas coisas para além do que a gente vê aí na mídia comercial. Carla, muito obrigado por participar. A primeira notícia do mês que eu queria comentar com você é um estudo do economista Joilson Cabral e do professor Amaro Pereira. O Joilson é da Federal do Rio de Janeiro, da Federal Rural do Rio de Janeiro, e o Amaro da Federal do Rio de Janeiro. Eles apontam que o uso pleno das refinarias da Petrobras teria um impacto positivo de 3,6 bilhões sobre o PIB brasileiro. No entanto, o que a gente está vendo é a estatal exatamente fazendo o contrário, reduzindo o processamento em suas refinarias. Queria que você explicasse para a gente, para o ouvinte, o que está por trás dessa aparente contradição na estratégia da Petrobras. Carla? Certo, Alonso. É importante a gente trazer, para entender um pouco esse posicionamento de baixa utilização da capacidade das refinarias, a gente precisa entender o que aconteceu nos últimos anos, né, o histórico disso. Então, o último momento em que teve maior utilização da capacidade, do fator de utilização foi maior das refinarias, foi lá em 2014, quando alcançou 98%. E desde esse momento, o FUT, que a gente chama, o fator de utilização, vem sendo reduzido. E ele vem sendo reduzido a partir de um direcionamento, de um novo direcionamento que é dado pela companhia mesmo a partir das gestões, principalmente desde 2016, 2017. Então, a gente vê que nos planos da empresa foi se constituindo um foco de investimento, inclusive, muito grande no EP, né, na exploração e produção, principalmente com foco no pré-sal. Então, não só, isso é importante dizer, né, a Petrobras tem, essa nova direção da Petrobras, ela tem essa perspectiva de como se fosse reduzir a empresa à atuação no Sudeste, principalmente no que diz respeito à produção. Então, ela tem desmobilizado produções terrestres, que tem muitos campos no Nordeste, no Norte, alguns também no Sudeste, desmobilizado, inclusive, campos na Bacia de Campos, no litoral ali do Rio de Janeiro. Isso, então, casa com essa perspectiva de redução do fator de utilização, porque ela tem optado por exportar mais o óleo cru, então ela tem optado por refinar menos o óleo aqui, portanto tem essa perda nesse ganho pelo refino, por um produto mais elaborado, e
optando por essa exportação do óleo cru mesmo. Então, já vem desse novo direcionamento da companhia. E a gente observa, como mostrou aí o estudo dos 2 professores do Rio de Janeiro, que o fator de utilização hoje ele está em média em 75%. Então, é bem baixo, que também já casa com a questão de perspectiva de venda de metade do parque de refino da Petrobras, que está posta já anunciada desde 2017. E o que os professores tratam nesse estudo é observarem a partir de uma estimativa de que se houvesse a utilização plena da capacidade das refinarias em 95%, pelo menos, o impacto seria positivo, como você já observou, em 3,6 bilhões no PIB, e, além disso, essa plena utilização da capacidade das refinarias também pressionaria para baixo a inflação, principalmente dos transportes, dos alimentos e das bebidas. Isso porque, ao refinar mais petróleo por aqui, ao produzir mais derivados, a gente desafogaria também os preços, que são muito relevantes para esses setores que eu mencionei anteriormente. E, bom, acho que a gente continua conversando. Eu acho, pode explorar esse estudo melhor, se você quiser continuar, porque a próxima pergunta que eu tenho para você tem tudo a ver com isso, mas já é sobre o tema do STF. Sim, o que eu ia dizer também é que tem uma expectativa com a venda, que aí a gente já faz esse gancho para o tema do STF, de uma arrecadação. O mercado tem levantado esses valores de 64 a 84 bilhões de reais com a venda das refinarias. E eles fazem muito essa vinculação do valor a ser utilizado, a ser arrecadado com a venda, com a dívida hoje da Petrobras, que em junho estava em torno de 91 bilhões. Então, a companhia estabeleceu como meta que em 2020 tem uma dívida 2022, desculpa, alcance uma dívida de 60 bilhões. Então, com isso, a venda das refinarias seria utilizada também para, de alguma forma, redução dessa dívida, né? Então, acho que isso é importante dizer, porque a gente vai entender o processo de discussão da venda das refinarias no STF, né? Entendi. Exatamente, uma coisa leva a outra. Você explicou bem aí uma estratégia que não é de agora, da Petrobras. Isso nos leva imediatamente à notícia do julgamento no STF, que indeferiu, no dia 1º de outubro, uma reclamação do Congresso Nacional que questionava exatamente esse fatiamento que a Petrobras está fazendo em várias subsidiárias como uma forma de privatização fugindo, sem passar pelo crivo do Congresso. O relator do processo, Edson Fachin, votou contra o fatiamento e foi seguido por Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Mas o placar final ficou em 6-4, autorizando a venda, o fatiamento e a consequente venda das refinarias sem a necessidade de autorização do Congresso. Eu queria, Carla, que você explicasse um pouco o que estava em jogo nesse julgamento e o que a gente pode imaginar para o futuro. Certo. Esse julgamento, de certa forma, ele não é isolado, Alonso, porque já num período, em junho de 2019, houve um outro julgamento no STF e que se decidiu que a Petrobras poderia vender suas subsidiárias desde que não vendesse a empresa-mãe. Então, naquele momento, abriu as possibilidades para a venda da TAG, né, que era a transportadora de gás, que era uma subsidiária da Petrobras. Então, a partir desse julgamento, com o anúncio da Petrobras de que venderia as refinarias sem passar pelo crivo ou pelas discussões do Congresso Nacional, tanto o Senado como a Câmara dos Deputados acionaram o STF porque consideraram que esse movimento seria uma burla à decisão anterior desse tribunal. Bom, assim, um pouco da análise política, num último momento, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, ele
um pouco entender o processo e desistiu, como se tivesse desistido politicamente da ação, então ficou o Senado pressionando o STF. Bom, como você mesmo disse, foi uma votação de placar muito apertado, e eu acho que é importante a gente trazer um pouco aqui de alguma. Eu separei 3 falas que eu acho que considerei interessantes para a gente ler dos próprios ministros durante a votação que disseram, né? Então, como você mesmo diz, o Fachin era o relator, e o Fachin trouxe o seguinte argumento. Ele disse que a criação de subsidiárias com a finalidade de venda não serviria para cumprir com o objetivo social da estatal, e que dessa forma ele não entendia como podia ser possível a livre criação dessas subsidiárias com a consequente repasse de ativos e posterior venda direta no mercado. E ele, na avaliação dele, esse movimento dependeria da análise do legislativo do processo licitatório. Desculpa. E eu achei essa fala do Fachin importante porque ele, de alguma forma, demonstrou melhor a perspectiva do que é uma empresa pública, ao contrário das falas, por exemplo, do Barroso e do Moraes, que eu vou ler em seguida. Segundo o Barroso, não há como uma estatal precisar de autorização legislativa a cada decisão de venda de ativo. Ele diz que não tem como funcionar como empresa privada se tiver que seguir esses ritos. Então, eu achei interessante que ele foi muito direto ao dizer que a Petrobras precisa funcionar como uma companhia privada. E não é este o caso. Então, de alguma forma, também a fala do Moraes, antes de concluir, ele diz o seguinte, que a Petrobras ela age no seu legítimo exercício de discricionariedade da gestão administrativa, e que a decisão é um projeto de fortalecimento da empresa e não de fatiamento, e que o projeto de desinvestimento aplicado à área do refino pretende garantir melhor a realocação das verbas em áreas mais rentáveis. Então, quer dizer, na análise que a gente pode fazer dessas falas, demonstra muito que o Barroso entende a Petrobras como apenas uma empresa que deveria atuar de forma semelhante a uma empresa privada no mercado, o que não é o caso. Acho que os estudos do INEP demonstram que uma empresa pública ela tem outros níveis e outros tipos de atuação, que inclui, inclusive, pensar no desenvolvimento nacional e etc. E, além disso, o Moraes, de alguma forma, traz a perspectiva do que ele acredita que deveria ser a empresa, né? Então, de alguma forma, essas falas nos mostram também que a decisão, me parece, foi muito mais uma decisão política. E aí, ela inclusive, nos mostra que parece que o STF vem legislando, né, no lugar do Congresso. Porque, se, de acordo com o que Fachin trouxe, deve ser considerado o objetivo social da estatal, por que não passar pelas discussões do Congresso, que são representantes da população nessa tomada de decisão? Então, de alguma forma, o STF deu carta branca para que o governo e para que a gestão da Petrobras tome as iniciativas que se queira tomar de venda das suas subsidiárias ou não, de acordo com as vontades e com as perspectivas daqueles que estão naquele momento naquela direção, né? E tanto nesse movimento que apenas um dia após a decisão do STF, o Bento de Albuquerque já estava recebendo representantes de uma possível compradora da RLAM, que é a refinaria da Bahia. Então, isso mostra como a pressão também estava grande no STF, a pressão do governo, enfim. E acho que um ponto adicional que a gente pode colocar, que se apresentou com uma preocupação também, é que esse tipo de decisão ele rebate também nas outras estatais. Então, já foi posto que subsidiárias da Caixa podem vir a ser vendidas após a decisão do STF. Então, não é um tema só associado à Petrobras. Esse é um tema importante, porque no limite dá a impressão que a Petrobras pode vender tudo
transformar tudo em subsidiárias e ficar com um escritório, com uma pessoa ali, chamado Petrobras, né? E acabar a Petrobras, o que é proibido na Constituição. Tiveram alguns argumentos debatidos que demonstravam que a empresa continuaria com grande parte dos ativos, portanto não era um desmonte, etc. Mas no limite, vou fazer uma frase repetitiva, no limite, qual que é o limite, né? Até que ponto essa decisão ela impede que aconteça o que você está dizendo, né? E é importante dizer também que é uma decisão liminar, ela ainda volta para uma nova discussão. Acho que você está no mutado. Voltei. Legal, importante deixar tudo isso claro. E aí, ainda como parte desse contexto, eu queria que você comentasse, a gente tem visto nos balanços ou nos resultados dos últimos meses, recordes de produção no pré-sal. Em agosto teve notícia de recorde de produção, mas agora com essa estratégia da Petrobras, em focar na exploração apenas do óleo cru, a gente comemora esses recordes sempre de olho no mercado internacional, porque a gente fica meio que dependente do preço internacional do petróleo, né? Se a única coisa que a gente tem para oferecer é o óleo cru. Quais as perspectivas? Tem novidade aí no cenário da OPEP? Como o mercado está se preparando para os próximos meses? Vai ter aumento de produção, diminuição de produção? O que a gente pode esperar aí? Então, é interessante você dizer isso, porque o que a Petrobras tem feito, nesse sentido do que estamos colocando, de focar apenas na exploração e produção, ela vai muito na contramão das grandes majors de petróleo do mundo, né? Inclusive as privadas. Então, em geral, as petroleiras estão buscando diversificar e, inclusive, construir, se não já são, empresas muito mais integradas e que desde a exploração e extração até energia, a gente fala do poço ao poste ou do poço ao posto, né? E aí, ao contrário, no movimento contrário a isso, a Petrobras tem vendido suas refinarias e focando só na extração de petróleo e de gás natural. O que isso acontece é o que você já adiantou. A empresa passa a ficar muito refém desse mercado internacional, inclusive dos preços. O que mostrou para a gente, por exemplo, que nessa grande crise do petróleo, ocasionada inclusive pela crise do coronavírus, é que muito da exportação da Petrobras, ela teve um ponto positivo muito grande na exportação de óleo combustível, que é um elemento um refinado muito específico, que não é os que a gente conhece, né? Gasolina, álcool, asfalto, etc. Mas é um óleo combustível utilizado em navegação. E aí teve uma mudança de regulamentação internacional que determinou níveis de enxofre que devem ser reduzir os níveis de enxofre que poderiam conter nesse óleo e que, portanto, em função da matéria-prima brasileira, aqui a produção desse refinado, desse óleo combustível, já era privilegiado por ter esse nível de enxofre controlado. Portanto, teve um grande crescimento na exportação desse derivado. E por que é importante dizer isso? Porque em momentos de crise, você tem uma estrutura diversificada, principalmente com os derivados, você permite que você não tenha tantas perdas nas suas exportações, porque um momento de preços muito baixos, como que foi o que ocorreu principalmente em abril deste ano, que a gente teve recorde de queda do valor do Brent, os derivados não sofrem tanta volatilidade quanto os preços do barril. Então, é uma forma de alguma forma, você consegue manter a saúde financeira da empresa a partir dessa diversificação, que é o que a Petrobras não tem feito. Uma vantagem que a gente pode colocar em relação à produção de pré-sal é que o custo de extração é muito baixo. Então, mesmo em situações de preços internacionais muito baixos,
a gente consegue ainda ter algum nível de lucratividade nesses momentos. Porque nosso custo de extração, inclusive no pré-sal especificamente, está muito próximo da Arábia Saudita, Rússia, Iraque, etc., e diferente, por exemplo, do custo de extração dos petróleos não convencionais nos Estados Unidos. Então, esses momentos de preço muito baixos são muito mais impactantes para os Estados Unidos, por exemplo, do que para nós. Então, acho que é um pouco isso. Assim, a Petrobras está se inserindo, apesar dos recordes que você colocou de produção e etc., ela está já se inserindo de uma forma mais subordinada ao se limitar à extração e exportação de óleo cru. Então, tem essa dificuldade para a empresa que está indo na contramão das majors internacionais. Interessante de conversar com os pesquisadores do INEP, e eu também vou aqui me repetir um pouco, é porque sempre a gente vai além do que está exatamente na primeira camada, assim, né? A gente fala de geopolítica, de estratégia, de técnica de refino, de estratégia empresarial, né? Então é muito legal a gente ouvir esses pesquisadores do INEP que estão mergulhados nesse tema, comentando essas notícias. E por isso mesmo, eu queria terminar com uma notícia meio quente, né? Deu o que falar bastante. O presidente dos Estados Unidos até andou tweetando algumas provocações aí na semana passada, sobre perspectivas de futuro e sobre os Estados Unidos. Eu queria falar com você sobre o que aconteceu no último debate entre os candidatos Donald Trump e Joe Biden pela presidência dos Estados Unidos. Muitos analistas disseram que Biden caiu numa casca de banana, exatamente numa pergunta que o Trump colocou ali no final sobre a indústria do petróleo. O Trump está tentando colocar em Biden a marca de um político antipetróleo, que vai acabar com a indústria petrolífera dos Estados Unidos. Queria saber se você acompanhou, se você sabe o que aconteceu ali, e se você podia dar um panorama para a gente, o que está em jogo ali, o que rolou nessa discussão. Então, tiveram alguns relatos, né, do Biden que levaram a essa especulação, né, principalmente pelo Trump, que está tentando jogar o Biden contra a indústria do petróleo, que é muito forte nos Estados Unidos. Mas acho que é importante a gente olhar o que está de fundo, né? Vamos olhar para a essência um pouco disso. Se a gente, em relação ao partido dos democratas em si, eles tinham muito mais com o Sanders uma perspectiva de uma agenda verde. Tinha até o projeto do New Green Deal, que foi muito debatido, etc. E isso até que foi bem colocado e teve algum tipo de espaço no Partido Democratas. Mas a questão é que, se a gente olhar para a atuação dos democratas no governo norte-americano, a gente olhar para a gestão do Obama, por exemplo, a gente vê que em nenhum momento na história dos Estados Unidos houve algum tipo, o mainstream, por assim dizer, bateu de frente com a indústria do petróleo. Então, o que acontece é que hoje, me parece, que o Trump, ele dá continuidade à política energética que já estava posta no governo Obama. A gente pode dizer que talvez o Trump tenha uma agenda mais suja, porque ele tem essa perspectiva de não ligar muito para a questão da descarbonização, muito pelo contrário, porque ele voltou a investir pesado em carvão, uma coisa que já tinha sido muito reduzida na gestão Obama. Mas, olhando ao fundo, apesar de ter essa questão de olhar mais para uma perspectiva de uma agenda mais verde, que tenha menos emissões, que tenha uma perspectiva de tentativa de investimento em energia limpa, é muito difícil que algum presidente americano, a partir do que a gente entende, que a gente vê do histórico, venha bater de frente com a indústria do petróleo, principalmente ali os produtores do sul, né, ali do Texas. E isso é ainda mais essencial da gente entender neste momento,
tendo em vista que os Estados Unidos, depois da descoberta das grandes reservas de shale gas e de tight oil, que são esses petróleos não convencionais que hoje são explorados nos Estados Unidos de forma mais majoritária, o país tem conseguido não só dar conta da sua autossuficiência no fornecimento de derivados e de petróleo, como ele tem conseguido exportar. E aí, principalmente, em função da perspectiva de ter essa ampliação e também de transformação de gás natural em gás líquido. Então, os Estados Unidos, por exemplo, ele tem tomado espaço da Rússia no fornecimento de gás natural na Europa, porque não necessariamente depois desse desenvolvimento, de criação de possibilidade de transformar o gás em líquido, o transporte vai por barco e, portanto, o que é produzido nos Estados Unidos consegue chegar na Europa e ela tem conseguido bom mercado consumidor e invadindo o mercado de exportação da própria Rússia. Então, é muito difícil que, nesse momento, com essa ampliação da produção, um presidente consiga bater de frente e ter uma guinada muito significativa em relação à indústria do petróleo lá nos Estados Unidos. Eu acho que é importante dizer que as empresas petrolíferas nos Estados Unidos são privadas, mas que também, historicamente, elas têm uma atuação muito conjugada com o governo norte-americano, mesmo sendo privadas. Mas apesar do discurso, apesar dessa agenda, apesar de inclusive ter a discussão interna no Partido dos Democratas, é muito difícil que o Biden vá por esse caminho de bater de frente com os produtores de petróleo dos Estados Unidos. Quer dizer, aparentemente foi mais uma boa sacada do Trump, que viu ali uma oportunidade política de ganhar votos, ou de colocar medo em parte da população de alguns estados que podem ser decisivos, e ele abraçou essa oportunidade. Eu acredito que sim. Legal, Carla. A gente chegou aqui ao final do nosso podcast. Eu queria te agradecer mais uma vez. Vocês ouviram a Carla Ferreira, ela é socióloga, mestre em Ciências Sociais e pesquisadora do INEP, o Instituto de Estudos Estratégicos do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. A gente fica por aqui. Você pode acompanhar o trabalho da Carla e dos outros pesquisadores do INEP em inep.org.br e também no Facebook do INEP. INEP se escreve com E dobrado. Até a próxima. Tchau, tchau, Carla. Tchau, Alonso. Muito obrigada.